E nesse caso, o futuro começa nesta live com o Rodrigo Werner, que a gente tem alegria. Rodrigão, prazer estar aqui com você, meu amigo. Ele A é palavra é meu. sua e manda ver agora, dá seu show aí. Muito obrigado, pessoal. Ô, Brunão, muito obrigado, hein, cara. Que baita introdução, cara. Você é um mestre. Não tem nem palavras para falar aí toda essa introdução que você fez tão bacana aí. E parabéns, né? Porque o Gatua realmente ele é tudo isso que você falou. E eu acho que você trouxe um tema que é o que a gente vai falar hoje, cara. Cultura, governança, gestão. Tudo isso é muito mais fácil quando a gente se apoia nessa rede de amigos, nessa rede de profissionais, que é a Gatua, né? Então, é um pouco disso que a gente vai falar hoje, pessoal. Gestão de TI no agronegócio, do compliance à liderança transformadora. Antes da gente começar, eu queria primeiro apresentar, né, o meu empregador, né, porque também ele cedeu o espaço, né, para que eu estivesse aqui. Então, eu acho mais do que justo a gente falar um pouquinho da Usina Estiva, que é uma empresa de 61 anos no mercado. Nós somos uma das cooperativas, né, das sócias da Copersucar. A gente tem uma capacidade de moagem aí de 4 milhões de toneladas ano. Temos diversas certificações, né, como a FSC 22000, a 9001, o CARB da Califórnia. Fazemos açúcar branco, açúcar bruto, etanol hidratado, etanol anidro e, além disso, energia elétrica também. Porém, o que talvez alguns de vocês não saibam é que a usina Estiva ela também possui outros negócios, né? Os nossos acionistas eles possuem outros negócios. E o que a gente chama aqui de pecuária, né? De agropecuária. As agropecuárias são 52 filiais, nós estamos aí espalhados em 3 estados brasileiros, né? São fazendas praticamente de criação de gado, cavalo, e a gente tem ainda 3 fábricas de ração, sendo a maior aqui em Novo Horizonte. Todo esse final vem para esse nosso confinamento, né, que eu mostro na tela aí para vocês. Passa mais de 30 mil animais por ano, é uma capacidade aí de alimentação de 250 toneladas por dia desses animais. E os principais clientes nossos aí dessa parte pecuária, a JBS, o Marfrig, BR Foods, enfim, vocês conhecem todos eles, né? Além disso, ainda na parte da pecuária, essa é uma das empresas que traz muito orgulho para a gente. A Tropa WR é uma das principais tropas de rodeio do Brasil, campeã 8 vezes consecutiva do rodeio de Barretos, né? São animais aí extremamente de qualidade, né? E toda a receita dessa empresa, por exemplo, ela é revertida à doação. Então, isso faz desse olhar humano que a empresa tem para a comunidade em volta, né? E é uma das coisas que mais me admira. E, por fim, né, nós temos ainda o Novo Horizontino, que é um time de futebol, está aí na elite do Campeonato Paulista, né? Vocês já devem ter visto, ouvido falar. Também estamos no Brasileiro, a gente começou em 2010, aqui a nossa campanha. Foi um dos times de futebol que teve uma ascensão mais curta e uma gestão muito elogiada, né? Principalmente na formação de jogadores. Então, todas essas empresas, elas estão hoje sob o guarda-chuva de tecnologia, né? E a gente administra aí com muita governança, né? E gestão, né? O Elvis está colocando aí que o Mirassol é o reforço. E a gente administra, né, com a nossa equipe de TI todas essas empresas, né? E hoje, né, a ideia é mostrar nessa oportunidade, né, gente, um pouco desse trabalho. Eu devo dizer que é um trabalho embrionário, tá, que a gente está fazendo aqui, mas é um trabalho muito bacana. Há muito tempo eu venho querendo fazer uma apresentação dessa para vocês, e eu aqui eu escolhi esse fórum para apresentar isso. Quando o Bill e o Bruno me convidaram, eu falei, puxa vida, é o fórum adequado para a gente mostrar essas ideias. A ideia aqui, pessoal, não é mostrar técnica, não é mostrar nada vamos falar assim, técnico muito, mas são ideias.
que eu vou lançar para vocês, fazer uma reflexão e, lógico, mostrar alguns casos práticos do que a gente fez aqui. Então, a gente começa entendendo primeiro um cenário, né, que é essa nova fronteira da TI no agro. Aí a gente vai passar, depois que a gente entender essa contextualização, nós vamos passar por duas grandes luzes ao final do túnel, que é a governança e as pessoas. E aí, por final, eu queria fechar, né, essa tarde aqui que a gente vai passar, falando dessas ideias, dessas reflexões que eu tenho e que eu escolhi para trazer para vocês hoje. Talvez vocês já tenham se perguntado, né? Qual será o papel do líder de TI no futuro, né? Quando a gente fala de TI no agro, eu acho que é natural a gente começar a pensar o seguinte, falar, olha, vamos colocar IoT no campo, vamos colocar drone, vamos colocar inteligência artificial, que é o que mais se fala hoje, né, em todos os fóruns que a gente participa. Mas, pessoal, eu acho que talvez a gente precise começar a pensar que não é tecnologia em si, não é a tecnologia em si, mas é o que ela desperta nas pessoas. Talvez a gente precisa começar a olhar por essa ótica, porque eu acho que é aí que está essa liderança do futuro de TI. Então, para a gente chegar lá, né, nesse objetivo dessa tarde, vamos tentar entrar numa contextualização do que nós estamos vivendo hoje, né, no agro, né? Vocês devem ter percebido, nós estamos usando intensivamente dados, tecnologias conectadas, o agrícola estritamente conectado, a indústria muito conectada. Talvez você está começando a perceber que a TI ela é um elo que mantém a usina inteira ou o agronegócio, né, da operação que você esteja trabalhando, funcionando. E aí que vem essa nossa responsabilidade, né? Nossa, o negócio está dependente da tecnologia, de verdade. E o agro, ele está muito mais regulado, né? CBIOS, compliances, auditorias, práticas ambientais, legislações ambientais. E a TI, mais uma vez, vocês devem estar percebendo isso, que ela começa a ser uma peça-chave para dar ferramentas de medição dessas práticas ambientais, reportes e comprovações, né? Até para o governo. Por outro lado, a gente tem uma dificuldade com os profissionais. Não é mais bem salário. Eu vejo uma juventude no mercado que elas estão atrás de propósito, não tanto de salário, né? E isso começa a trazer uma nova realidade de gestão, né? Além disso, né, a gente tem também essa questão dos times remotos e de uma multidisciplinaridade desses times. Então, olha aí o desafio que você tem pela frente, né? Como TI do agro. Por isso que eu coloco essa nota de rodapé, né? E eu vou colocar várias notas aqui durante as apresentações, pessoal. São pensamentos meus que eu estou colocando aqui para tentar trazer um raciocínio parecido do que eu venho pensando nos últimos anos para a gente entrar na mesma página, né? Essa tecnologia, ela é o motor, mas a sua liderança é o volante de tudo isso. Então, a gente precisa ter esse norte, né? Essa direção. E você vai começar a perceber que essa nova TI do agro, essa TI mais moderna, né, ou contemporânea, ela não apenas garante que o sistema funcione, mas ela garante que o negócio prospere. É um pouco diferente a ótica do que a gente tem que pensar como líder de TI, né? Lógico, você vai pensar no backup, você vai pensar na infraestrutura, na sustentação do ambiente, mas só isso ele não é suficiente para o mundo atual. O negócio precisa prosperar e a tecnologia ela é um centro disso.
Então nós vamos ter que mudar. A gente vai ter que fazer essa transição para essa TI mais estratégica. E esse é o tema que eu queria trazer para vocês hoje. Só que o que acontece, pessoal? Você não vai conseguir fazer essa transição se você não deixar de ser um líder executor. Você precisa deixar de ser um líder executor e começar a pensar em ser um líder executivo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você precisa ter tempo para olhar essas estratégias. O que vai caber dentro da empresa? Se você ainda pratica uma centralização de que tudo que o seu time faz, ele precisa te pedir a opinião ou, sei lá, se pode ou não, você está sendo o elo centralizador desse time. E esse time não tem a capacidade de tocar o negócio sozinho. Então, quando eu coloco esse pensamento, e aqui, pessoal, perceba que eu venho na maior humildade do mundo para tentar decidir aqui coisas juntos, tá? Não tem certo ou errado, a gente está construindo um futuro juntos. Eu preciso começar a ser um TI executivo, um TI que está olhando para a corporação e não o pé no controle operacional, né? Então eu acho que esse aqui é um grande insight que a gente precisa talvez começar a pensar de virada de chave, né? Se a gente parar para pensar, não dá para ter um ambiente de TI estratégico sem governança. Mas eu acredito muito que essa governança que eu trago, ela não pode ser um freio. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a governança ela não pode travar a sua operação. Ela precisa ser um combustível. E eu acredito muito que a governança ela vai te gerar confiança. Confiança do seu board, confiança do seu conselho, da sua diretoria, para que você possa começar a construir ideias de inovação, construir ideias, projetos, né, que vão fazer a diferença na sua companhia, vão gerar aquela prosperidade, né, que a gente falava. Então, a gente precisa começar a construir essas estradas, a estrada da governança para gerar confiança. Então, em 2021, quando eu assumi a gestão aqui da Estiva, e tem alguns colaboradores aqui de TI, né, eles sabem muito bem disso, a gente desenhou esse primeiro embrionário, né, lá em 2021, nosso mapa estratégico. Por quê, pessoal? Porque Rodrigo, eu acredito muito que as pessoas elas precisam saber para onde elas estão indo. Qual é o meu objetivo? Por que eu venho aqui toda manhã nesse escritório? O que eu vou fazer? Qual que é o meu driver, né? Então, nós basicamente pegamos a missão, visão e valores da Estiva e colocamos a visão, missão e os objetivos de TI no meio, no centro. Por quê? Porque a gente acredita que se a gente entregar o nosso papel, nós vamos estar cumprindo com a visão da companhia, que é estar entre as melhores empresas. Então, isso, vamos entender que é uma pirâmide, né? Eu tenho, talvez, os valores como base, seguida da missão, entra a missão de TI. Essa missão tem que estar na mente de cada profissional, todo dia que ele vem aqui. Para que você veio hoje? Abrir o helpdesk, vou mexer num projeto. Qual que é a missão nossa? Gerar valor através da entrega de serviços e soluções. É isso que a gente discute aqui nas nossas reuniões de status report. Aí vem alguns objetivos da época, né, que a gente tratava. E o primeiro, a gente vai falar muito disso aqui hoje, desenvolver as pessoas. Gente, se a gente não desenvolver as pessoas, não adianta eu pôr uma tecnologia. Se eu coloco uma tecnologia sem o desenvolvimento da pessoa, eu aumento a ineficiência do negócio. Então, a solução não está na tecnologia. Então, isso, na época ainda né, nosso, é um objetivo estratégico. E assim vem os outros, né? E tudo isso vai gerar a nossa visão, onde nós queremos estar. A gente quer ser reconhecido pela nossa atuação proativa e focada na busca de soluções inovadoras. Se a gente cumprir com tudo isso aqui bem feitinho, a gente entrega
o nosso papel dentro da companhia, tá? Então, eu acredito, pessoal, que a governança, né, eu ponho esse meu pensamento aqui de rodapé, que ela é o que transforma essas nossas boas intenções em práticas sólidas. E isso vai gerar confiança para você, tá? Vai gerar confiança lá para o seu board. Isso é um trabalho um pouco mais recente que a gente fez, e é analisar a nossa maturidade, né? Não sei se você já chegou a fazer um trabalho desse, eu recomendo demais, né, você olhar e tirar uma foto da maturidade dos seus processos, porque você vai entender muitas oportunidades ali. E nós entendemos os nossos. E o bacana disso daqui foi o trabalho que a gente fez com o time, né? Porque nós parametrizamos o advisor, né, que tirou essa foto conosco, para que ele auditasse a gente como se a gente fosse um cliente SOX. Ou seja, como se eu fosse uma multinacional que deve compliance para órgãos internacionais, com alto rigor. E, por outro lado, a gente pegou toda a equipe de TI, colocamos todo mundo numa sala, falando, olha, pessoal, nós vamos fazer uma auditoria, nós vamos passar aqui por um processo muito rigoroso e nós não queremos esconder absolutamente nada. Vamos passar do jeito que a gente é. E esse trabalho gerou um plano de ação maravilhoso para a gente, que a gente aí vai ter um trabalhaço aqui nos próximos, sei lá, 2, 3, 4 anos, para tentar elevar essa maturidade e deixar a estiva onde a gente quer deixar, que é lá nesse nível 4 aqui, ó, que é uma TI estratégica. Isso vem lá do White, você já conhece, eu não vou entrar em detalhes aqui sobre parte técnica, tá? Mas aqui a ideia é essa, de levar. E esse trabalho ele só foi possível porque a gente deu confiança para o time. Mais uma vez, né? As pessoas que são envolvidas. Senão a gente não faz a coisa acontecer. Se as pessoas não confiarem, não abraçarem essa ideia, a gente não tem transformação, tá? Essa é o grande drive. Então, como é que você vai gerar essa confiança nos pensamentos do Rodrigo aqui? Você precisa ter compliance, você precisa ter gestão de riscos, você precisa ter transparência. Se você fizer isso, na minha visão, você vai começar a trazer confiança. E sem governança e confiança, gente, não tem transformação, tá? Minha visão é essa. E é a TI que constrói essa confiança. Então, a gente precisa começar a olhar para esse driver aqui com muito rigor técnico, principalmente nas auditorias que as Big Four fazem nas nossas empresas. O rigor tem aumentado. Eu acho que a maioria das empresas brasileiras, né, elas são auditadas de modo substantivo pelas auditorias. Imagina quando a gente passar por uma auditoria de controle mesmo. Então, isso vai aumentar cada vez mais esse rigor de compliance, ele vai aumentar cada vez mais. Tá? Então, já que a gente entendeu um pouco do cenário agro, né, da complexidade que a gente traz, que a gente precisa ter governança, né, para os processos irem bem, aqui a gente começa a olhar para uma luz no final do nosso túnel. Pessoas no centro. Gente, a tecnologia, ela muda muito rápido. As pessoas, nem sempre. Parece óbvio, né? Mas o celular que eu tinha aí há, sei lá, 3 anos atrás, não é o mesmo, né? Mas eu ainda convivo aqui com os meus mesmos colegas de trabalho, né? E a gente vem para cá todo dia e a gente tem os nossos anseios, as nossas requisições, né, do dia a dia, né? Cada um está vivendo um momento da vida. Então, nós precisamos começar a entender que não é a melhor tecnologia, talvez vai mudar o meu negócio, mas sim a tecnologia que as pessoas com quem eu trabalho dão certo. Isso muda um pouco esse cenário, porque eu preciso começar a olhar para aquilo que é aceitável para a minha companhia, e não a melhor tecnologia existente no mercado, né? Isso muda um pouco essa forma de olhar, né? Então, eu acredito muito que, no final das contas, é as pessoas que fazem a tecnologia funcionar.
Então, nesse cenário que eu venho trazendo de pessoas no centro, a gente precisa também dar uma olhada no nosso time que está sobrecarregado. Todos os nossos times estão sobrecarregados. Isso é uma realidade nova, desse mundo novo que a gente vive. Então, eu preciso começar a olhar como é que eu limpo o mato na frente dele para ele poder trabalhar melhor. A gente encontra muita cultura resistente, né, nas companhias, principalmente no agronegócio. São empresas familiares de longa data, de gestão familiar, que estão passando por processos transitórios para uma gestão mais corporativa. Então, a gente tem muitas culturas resistentes, né? E, por fim, vem o medo da mudança. Quando você se torna um agente de mudança, você começa a provocar na outra pessoa um desconforto ali. E isso causa que a pessoa começa, talvez, a te separar um pouco. Pô, não deixa o Rodrigão vir, não, que ele me faz aqui mexer muito. Eu não quero sair de onde eu estou, aqui eu estou confortável. Então, ser esse agente de mudança provoca isso. Então, pessoal, a ideia que eu proponho aqui é que a TI estratégica, ela é, antes de qualquer tecnologia, uma transformação humana. A gente precisa começar a mudar essa forma de pensar das pessoas. E nessa nota de rodapé, né, que eu coloquei, que a gente pode ter o melhor sistema, o melhor RP, o melhor dashboard, mas se as pessoas não comprarem esse projeto, não vai entregar valor para sua companhia. Não vai entregar valor. Rapidamente aqui eu queria mostrar um pouquinho do trabalho que a gente fez dessa nova forma de pensar. Nossa, tá? Lógico, sobre essa ótica de colocar as pessoas no centro. Tá? Então nós vamos falar aqui de um projeto, eu poderia pegar outros, mas escolhi esse que ele envolve tudo isso que eu gostaria de transmitir para vocês hoje aqui, tá? Que é um projeto de implantação de câmeras nos caminhões, né? Câmeras com inteligência artificial. A gente fez um projeto com a Trimble. E como é que nós fizemos isso? A gente dividiu primeiro na etapa de envolver as pessoas necessárias. A alta direção. A alta direção precisou comprar esse projeto. A gente precisou ir lá, defender, mostrar, olhar os benefícios, o porquê que a gente ia fazer, envolver as áreas, envolver o operacional, desenhar uma política, para só depois de tudo isso a gente começar a orçar e aí sim a gente começar a elaborar o que a gente chama de TAP, né? Que é o termo de abertura de projeto, que aí vem a implantação de tudo isso. Então, antes de muita coisa, antes da gente apertar o botão de compra, a gente já estava envolvendo toda a companhia para implantar esse projeto. E aí nós começamos então a dividir isso em fluxos, né? Ia vir a disponibilidade de equipamentos, treinamento, ou seja, se as pessoas não tiverem engajadas, não souberem o que vão fazer, elas não compram a tecnologia, elas não compram a mudança. Então nós vamos começar a treinar essa galera. Estudos das instalações, ajustes, enfim, até que a gente foi para o Go Live, né? Que foi na safra 25, agora dessa safra aqui. Todas essas pessoas trabalharam ativamente para entregar esse projeto. Todas elas. Desde o Diego, que é nosso analista de projetos aqui, o Gilmar, pessoal do COA, né? Segurança do trabalho, automotiva, elétrica, enfim, os gerentes, todos eles. A gente envolveu todos eles para que a gente pudesse pensar juntos. Todo mundo numa sala, olha, vamos escrever uma política, como é que nós vamos escrever, qual que vai ser como é que a gente vai implantar isso. Aí algumas fotos, né, dos treinamentos que a gente acabou fazendo, a primeira instalação, né, do caminhão. E aqui também, pessoal, o envolvimento dos motoristas. Por quê? Porque a gente começou a pensar o seguinte, olha, se a gente vai pôr uma tecnologia que vai restringir o motorista, a gente precisa que ele compre essa ideia. Principalmente porque a tecnologia em si, ela não é punição, né? Na nossa visão aqui, a tecnologia, ela é, na verdade, essa câmera que a gente estava colocando, um respeito com eles que sustentam a nossa operação 24/7. Então, a gente começou a trazer essa frase.
A segurança não é apenas uma prioridade, ela é um valor inegociável, né? Sem o engajamento de todo mundo, gente, dificilmente a gente alcançaria resultados tão expressivos como nós alcançamos, né? Então, aqui eu mostro aqui o resultado que a gente teve, né? Não sei se você viu o meu mouse aí, mas do lado esquerdo do quadro, a gente tem o total de KM por eventos. O que é isso aqui? A Trimble, para quem não tem a tecnologia, né? Eu explico aqui rapidamente. Ela tem esse dashboard que ela mostra o seguinte, olha, quanto você tem que rodar para que aconteça um evento, ou o cara falando no celular, ou ele sem cinto, ou ele dormiu ao volante, quantos quilômetros? Antes da gente, quando a gente colocou em operação e começamos, a gente tinha um evento a cada 11 quilômetros, né? Ou seja, aliás, 11 quilômetros por evento, desculpa, né? Para ter um evento, a gente percorria 11 quilômetros, né? Falando aqui mais transparente para você. E nós ampliamos muito esse número, né? Agora, para ter um evento, a gente precisa andar 1.700 quilômetros. Lógico que a safra, ela caminhou, né? Então, a gente está vendo aqui um comparativo de dois painéis, né? Mas é um resultado que, se as pessoas não tivessem comprado a ideia, a gente não ia ter essa redução toda, tá? Claro que a gente ainda está trabalhando em outros números, né, que aqui aparecem, né? Opa, passei aqui. A gente está trabalhando em outros números que aqui aparecem ainda, né? Mas, por exemplo, alguns já são totalmente expressivos, né? E mais do que isso, a gente começou um trabalho aqui de entender o seguinte, olha, como é que esse motorista, por que ele está dormindo no volante? Qual que é o que está rolando com ele, né? Então aí vem um trabalho do RH mesmo, de começar a entender o que está acontecendo com ele. Oh, ele está com algum problema familiar, ele tem outro emprego. Isso é gestão com pessoas no centro, né? Por fim, aqui eu trago um outro exemplo mais rapidinho, né? De um trabalho que a gente fez com a ETEC, do seguinte, a gente fez um programa de estágio aqui com os meninos da ETEC de Novo Horizonte, né, que aparece aqui na foto o João e o Guilherme, né? E esse trabalho foi um programa de estágio que a gente começou com a escola aqui de Novo Horizonte e a gente não imaginava todo esse a minha Síria aqui querendo falar. A gente não imaginava todo esse resultado que a gente conseguiu atingir. Como, por exemplo, a imagem que a empresa começou a passar dentro da escola, né? Por quê? Porque eles, com 16 anos, deslumbrados com a nossa área de TI, do que a gente entregava, do que a gente fazia, começou a falar para os colegas dele, falou, olha, pô, a gente está mexendo com Angular lá, a gente está mexendo com Next, a gente está mexendo com outras tecnologias, então, pô, que legal, quero fazer isso também. Então a gente desperta o interesse na comunidade. E a comunidade começa a enxergar a sua companhia com outro olho, né? Com outro olhar, né? Pô, essa empresa é legal, empresa que está ajudando a empresa. E por outro lado, né, vem aqui a parte do contra-benefício, né? Que a gente desenvolveu uma solução, né? Tem umas telas aqui que eu apresento para vocês, que é em Angular, simples de tudo, né? Tela super simples, mas que permitiu ao operador lá no campo apontar, fazer uma descentralização da gestão de ponto. E isso trouxe um impacto de redução nas horas extras. E apesar de que para a gente é uma tela simples, para os nossos fiscais agrícolas é uma tela maravilhosa, porque ele enxerga o botão, ele sabe onde ele tem que clicar, é a linguagem dele. Então, é aquilo. Pô, eu poderia colocar tecnologias maravilosas, poderia elencar aqui diversas, mas será que ela funciona lá na minha operação? Esse é um ponto de reflexão que a gente precisa começar a discutir. Então, pessoal, dessa sessão aqui, o que eu mais gostaria de trazer para vocês é que a gente está tentando levar a TI nossa de centro de custo, né, de ser enxergada como centro de custo, para um agente estratégico da evolução do grupo, um pilar do grupo. Eu acho que essa é a mentalidade que a gente precisa ter, né? E caminhando aqui para esse final, né, dessa tarde que a gente está discutindo algumas ideias, né, alguns assuntos, algumas sugestões,
Eu trago aqui para vocês com muita coragem, também muita humildade, algumas ideias de qual seria esse líder de TI do futuro. Você já parou para pensar nisso? Pô, como é que vai ser daqui 10 anos, né? Qual que vai ser a minha gestão? O que que eu penso de gestão? O que que eu vou fazer como gestor nesse futuro? Então, pessoal, eu queria falar para você o seguinte, que você talvez não vai poder ser técnico. Você tem que ser transformador. Você não é executor, você é executivo. Você não centraliza. Você distribui confiança. Você entende? Talvez é uma visão muito moderna, muito nova, mas eu trago essa aqui para a gente refletir mesmo, se faz sentido isso, né? A gente precisa começar a não administrar tantos sistemas, nós como líderes, né, de TI. A gente precisa começar a mobilizar as pessoas e propósito. Eu acho que é isso. E aí o negócio vai começar a andar legal, né? Como, né? Como nós vamos fazer isso? Eu venho pensando nisso há alguns anos. Então, eu elenquei aqui alguns papéis, né? Que a gente vai ter que assumir, né? Que vai mudar essa forma de se fazer as coisas. Então, a gente precisa ser tradutores. Aquele que explica para o conselho o que é a tecnologia e como ela gera valor para o negócio. A gente tem que aprender a falar essa linguagem do conselho. Então, a gente tem que ser tradutor. E, ao mesmo tempo, a gente tem que saber falar lá com o motorista do caminhão, para colocar para ele que a tecnologia não está aqui para trazer um mal para ele, pelo contrário, né? A gente está aqui para trazer um benefício, né? Inclusive, né, adicionalmente ao projeto da Trimble, a gente até se defendeu de situações pelas imagens da tecnologia com terceiros, né? Com pessoas terceiras ali. A gente conseguiu já defender o motorista. E isso enxergou muito valor na tecnologia. Você vai ter um papel inspirador de transformar essa complexidade técnica, né? De falar bits e bytes, de falar IOs, e agora vem a computação quântica com os qubits em valor estratégico, né? Esse vai ser um papel que você vai ter. E, por fim, orquestrador, né? Despertar esse melhor de cada um para criar esse propósito compartilhado, né? Eu acho que essa é um driver aqui que a gente teria que seguir também, né? Então, gente, eu penso e acredito, coloco aqui para a gente refletir que a liderança de TI, ela deixou de ser sobre controle e ela passou a ser sobre influência. Você vai transformar cultura, você vai criar confiança, porque entrega coerência. A transformadora, que é isso que nós estamos discutindo aqui e eu propondo para vocês, ela é uma soma de influência, coerência e propósito. Eu acho que é isso. Porque no fim é as pessoas, né? É como que nós conectamos essas pessoas, como que nós transformamos. Então, a gente começar a fechar essa ideia de líder de TI do futuro, essa vem a minha ideia mais intrínseca, né? Mais me traz reflexão. E eu demorei um pouco para entender ela também, né? Então, talvez você também precise de um tempo para observar essa nuance, essa ótica, né? Que o foco desse líder do futuro não é bem o controle, é a conexão, é conectar as pessoas. Porque eu acredito, pessoal, e talvez você concorde comigo, que é na conexão que a gente faz que nasce a verdadeira transformação do seu negócio, da sua empresa. Então, se você conecta as pessoas, você conecta propósito, você começa a trazer isso aqui, né, para o seu negócio. E vem aí, então, a mensagem do seu eu do futuro, né? O Rodrigo falando para o Rodrigo, né? Ou o seu eu falando para o seu eu. Cara, a tecnologia por si só não transforma nenhuma empresa. Nenhuma empresa. Você pode pôr a IA lá, mais avançada do mundo. Quem transforma é você, com coragem para engajar as pessoas, conectar as áreas, conduzir mudanças com visão e com propósito. É isso que eu acredito.
A tecnologia, ela muda a empresa, mas pessoas com propósito mudam o setor. Obrigado, pessoal, pela oportunidade de traduzir todas essas ideias para vocês aqui nessa tarde. Ô, Rodrigo, muito bom, mas muito bom mesmo, cara. Parabéns aí, eu acho que foi uma... eu confesso que eu vou ficar pensando muito ainda. Hoje eu durmo tarde, por vários motivos, e você é o responsável pelo maior deles. Eu falo isso, Ok. Rodrigo, porque assim, eu sou talvez de uma geração um pouco anterior, né, à sua, tudo. Embora eu tô vendo aqui as pessoas presentes e com muita alegria, né, tô vendo aqui o Elvis, claro, né, pô, o Fiore, não sei se ainda está, mas estava aqui, né, o Chico lá da Lins também está aqui. Opa, temos aqui uma pergunta da Camila, hein? Camila tem preferência total. Camila, por favor, pode fazer sua pergunta, depois eu finalizo aqui. Oiê, tudo bom? Como é bom Tudo falar com vocês, eu me sinto muito em casa, viu? que bom. Inclusive, falar desse tema, assim, de pessoas é o tema que eu mais gosto, o relacionamento humano e como a tecnologia faz tudo isso, né? Eu acho que o Rodrigo foi, assim, muito clínico nas palavras. Realmente, eu gostei demais, viu, Rodrigo? Não estou tecendo palavras bonitas, não. Realmente, você tocou em pontos bem interessantes. Agora, parte prática. Você está no interior de São Paulo, por mais que você deixou a sua empresa super sexy, e ela é mesmo, como que você puxa mão de obra presencial? Porque hoje o mercado está cada vez mais presencial, mas a nova geração ela quer remota, e a gente no interior não está conseguindo trazer. Vocês têm alguma dica para fazer esse pessoal vir para o interior? Não temos, e essa é a dificuldade nossa atual, né? Esse é um tema recorrente na mesa do RH, nós com o RH. Acredito que seja também o problema de muitas outras empresas. Mas o Rodrigo, a empresa pensa em abrir, pelo menos para a área de TI, um dedicado home office, alguma coisa assim? Existe essa discussão? Aqui na Estiva, ainda existe muita resistência contra o home office, né? Pelos acionistas. Porém, Camila, como Rodrigo, né? Eu entendo que esse mundo novo, ele vai precisar de flexibilizações, né? Principalmente para a área de TI. Porque as pessoas, elas estão deixando de trabalhar no Brasil para trabalhar fora, sem sair do Brasil. Então, esse abre um leque, né, muito maior, né? É um problema ainda que eu vejo talvez sem solução. A gente tem dificuldade de atrair pessoas para Novo Horizonte, óbvio, né? É difícil porque a gente não está num grande centro, né? Mas eu também acredito que existem aqueles profissionais que querem trabalhar na sua companhia para estar presente nos projetos que você tem feito, né? Então, talvez esse seja uma linha de raciocínio, né? Eu acho que esse tema deve ser pauta ainda de outras conversas, né, Bill? Outros webinars aqui como esse, né? Porque eu não enxergo ainda uma solução para essa, né? Por enquanto, Camilo, o que eu tenho feito olha, vamos valorizar aqueles que já estão aqui dentro. Vamos formar essa turma para que eles se sintam participantes dessa ideia, né? Então, por enquanto, essa é a minha linha de trabalho. Tudo bem, obrigada. Muito bom, muito obrigado, viu, Camila, da presença e da pergunta, sem dúvida. Realmente é um ponto bem delicado esse, porque a gente teve recentemente o episódio da pandemia, da Covid, que acabou mostrando essa modalidade de trabalho, home office, né? E a tecnologia respondeu à altura, a tecnologia permitiu que as pessoas, mesmo afastadas, estivessem juntas, né? Trabalhassem juntas, produzissem juntas. Embora a gente hoje comece a ter algumas notícias, né, de problemas causados pelo home office, principalmente recentemente no Itaú,
Banco Itaú, é um pouco chato citar nomes, mas é um fato público, foi Não, mas eu acho noticiado aí na que é imprensa. isso mesmo. Você falou um ponto interessante. A tecnologia mostrou que tem como a gente controlar até o clique, tem como a gente trabalhar Sim, de forma remota, sim. tem como tirar a produtividade de tudo isso, mas nós, seres humanos, ainda não estamos, talvez, preparados. O Rodrigo falou até uma frase que eu copiei aqui, vou usar no meu vocabulário, tá, Rodrigo? Tecnologia muda muito rápido, pessoas nem sempre. É isso. Legal que te inspirei, Camila. Essa era a intenção. Já copiei, meu bem, já é parte do meu vocabulário. Mas, assim, a tecnologia, ela está aí, ela consegue medir tudo isso, mas a gente ainda não sabe lidar com isso. E fica a nós, como o Rodrigo comentou, de executivos, de líderes que inspiram, que motivam, para que a gente possa criar essa cultura do home office de uma forma em doses homeopáticas, né, não cavalares, dentro do RH, dentro do board, para que eles percebam que sim, dá para mudar, dá para transformar isso, mas tem que ser um aculturamento, e nós temos o papel de ajudar esse aculturamento, de alguma forma. É isso. É isso aí. Só chamando a atenção aqui para o comentário do Elvis, que eu acho que ele colocou aqui de uma forma perfeita, real e atual, né? Quer dizer, hoje, nas usinas, pelo menos, a gente trabalha já de forma híbrida, né? Quer dizer, de segunda a Sim. sexta na usina presencial e de sábado e domingo em home office, né? Então, a Nardini não está sendo diferente das demais, não, viu, Elvis? Toda a usina, isso eu já trabalhava na época que eu estava na usina ainda, de segunda a sexta na usina, de forma totalmente presencial, às vezes até sem intervalo para voltar para casa para dormir. Você entrava na segunda, saía na quarta, umas coisinhas assim, né? E final de semana home office, né? Fazer o quê? Mas, Rodrigo, muito bom, viu, cara? Parabéns. Eu acho que foi uma apresentação realmente válida. Posso falar em nome da Gratua que você correspondeu plenamente a tudo que esperávamos e muito mais, cara. Vai lá, Bruno. Eu gostaria de completar, Rodrigo, primeiramente, parabéns pela visão que você trouxe, tá? Acho que é muito importante a gente discutir esse tema realmente da cultura, da governança, a gente colocar cada vez mais, né? Eu acho que a tecnologia cada vez mais ela está sendo colocada nessa posição de meio, né? Eu até comentei isso na abertura ali, porque realmente a tecnologia vai se tornar um meio para os fins das áreas de negócios, né? Então, realmente, como melhorar a produtividade agrícola, industrial, sempre a tecnologia vai estar no meio, né? Então, a inteligência artificial que a gente vê sempre, todo mundo falando, né? É uma tecnologia e vai depender do profissional de TI estar ali nesse novo papel, né? E eu gostei muito desse estudo que você já fez, né? Trazendo esse papel do profissional de TI do futuro, e que acho que é muito nesse sentido mesmo, né? Vai ser muito mais um trabalho de inspiração, um trabalho de tradução, um trabalho de entendimento das dores e traduzir isso ali para as tecnologias como um todo, né? Então, acho que o primeiro passo, e até conectando com a pergunta da Camila, né, realmente a gente ter essas mudanças. Então, a tecnologia, e principalmente os líderes de gestor, e isso acaba se refletindo nas equipes, né, começarem realmente a se verem e se posicionarem dentro de suas companhias como meios, como realmente uma espinha dorsal necessária para as áreas de negócios, né? E a partir disso conseguir mostrar também as necessidades, né? Porque a necessidade de um modelo híbrido, gente, é muito real. A gente vive num mundo hoje que cada vez mais as pessoas não vão ter o interesse de estar no campo, de estar em uma usina presencial, né? Então a gente já vê grandes empresas, né, que estão seguindo com modelos híbridos totalmente, né? Então o iFood ali, outras empresas que ainda estão olhando essas questões, mas eu acho que são temas que a gente precisa trazer para a pauta, e enquanto a tecnologia não for vista como uma área de negócios realmente ali, como geradora de negócios para toda a empresa, vai ser difícil a gente trazer essas discussões para a pauta com os boards, com os conselhos e tudo mais, né? Então, assim, eu gostaria de te parabenizar por essa visão, por trazer isso, achei assim muito interessante, e fica a provocação para que a gente realmente traga esses assuntos cada vez mais em pauta, né?
no dia 27 de novembro, nós teremos um evento falando já de governança também aqui na Gatua. Então, fica o convite para que todos estejam ali. Rodrigo, você já está intimado, não está nem convidado, porque realmente a gente tem que ter essas discussões e cada vez mais abrir isso para outras empresas, para que isso se torne um movimento no ecossistema como um todo. Então, Rodrigo, muito obrigado pela sua presença, pelo seu conteúdo. Eu fico muito. Foi uma coisa que você tirou deu para ver que não é uma coisa chat GPT, então você teve sua vivência, sua experiência ali para construir essa apresentação, então você está mais do que de parabéns e de também, além de ter feito, ter se disponibilizado de compartilhar isso aqui com a gente, que tem muito valor também. Então, obrigado, Rodrigo. Agradeço a todos novamente que estão aqui conosco, nesse webinar do Gatua Digital. Fica o convite para que vocês estejam aqui com a gente sempre que possível, pessoal. Esse espaço é um espaço que a gente tem toda terça-feira às 14 horas, com esse intuito, Então, trazer um tema para a gente discutir, abordar e conversar, E quem estiver aqui no Vision Tech Summit, Indústria da Manhã, amanhã e quinta-feira, ficaremos muito felizes. Eu juro que eu pago um cafezinho para quem quiser, viu? Então, fica a minha promessa aqui, pessoal. Muito obrigado. Rodrigo, se quiser dar uma palavrinha aí para terminar, passa a palavra para você. Agradecer a Gatua por essa oportunidade. Mais uma vez eu coloco que são ideias, que eu já venho há alguns anos pensando e eu achei que esse era o fórum adequado para compartilhar isso tudo com vocês. E estamos junto, a comunidade Gatua não para aqui, ela continua. A gente continua conversando lá nos grupos, no WhatsApp, e podem contar comigo também para trocar ideias, experiências, e com toda a Estiva também, Todos os profissionais da Estiva, tá? Que aqui eu represento. Muito obrigado, pessoal.